invadir um pouquinho o seu espaço, invadindo sem querer invadir, porém já invadindo? Você tem falado com Deus? Como você tem visto Deus? Como você tem visto, como você tem enxergado esse Deus soberano? E como Ele tem te enxergado? Já parou para pensar? Já entendeu e se questionou a respeito? Eu convido a você para fazer uma reflexão que eu já fiz e que ainda estou fazendo. E dentro desse âmbito, dentro dessa invasão que faço a você, eu te convido a fazer uma reflexão comigo, pautado em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler, eu já coloquei aqui no quadro, vamos ler o capítulo 25, versículo 40, que é um ponto-chave, e depois vamos ler o 31 e 46. Então, do 31 ao 46, versículo do mesmo capítulo 25. Já se prepara, tá bom? Você é bom de endereço? Vamos lá então. E diz assim, versículo 40 de Mateus capítulo 25. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizerdes. Vamos ler de novo só para impactar, usando as vírgulas. E, respondendo o rei, está falando aqui de Deus, o soberano, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Parte aqui de um contexto chamado o sermão profético. Jesus ele estava em ensinamento, dando as instruções e falando sobre o reino, né? Falou das 10 virgens, das prudentes, das imprudentes, das que esperavam ter um noivo e as que não esperavam. Falou também daquele servo bom e fiel, né? Dos talentos, aquilo que ele confiou, né? Como eles se desenvolveram, os que granjeou, os que multiplicou e aquele que não fez nada. Falou também do que guarda o tesouro, que esconde o tesouro. E depois ele continuou aqui sobre o final, o castigo e o galardão, tá? E agora a gente vai ler para poder entrar aqui na explanação, lembrando que eu sempre faço uma oração e essa oração eu deixo o controle ao Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor apareça. Então não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. O Deus habitando a mim e habitando em você é que traz o benefício da palavra, né? A palavra ela é vida, ela é eficaz, ela é de direcionamento, ela é de instrução, ela é de conhecimento, ela é de sabedoria e ela é transformadora. Esse é o poder da palavra que não é minha, que não é sua, mas de Deus, né? Pois a Bíblia é exatamente a expressão da voz de Deus. E quando nós oramos e entregamos este comando, se torna viva e eficaz. Vamos ler o versículo 31 e até o 46. Então agora a gente vai passar de novo pelo 40, que é o ponto-chave, né? Que o Senhor tem a nos comunicar. Do 31, vamos começar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos, os santos anjos, com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, né? O Deus 100% homem, o Deus 100% Deus. E todas as nações serão reunidas diante dele. Diante de quem? Diante do Deus entronado, Jesus Cristo. E apartará um dos outros, como
o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Vamos para o versículo 34. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estavas nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos, os santos, lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos vê-lo? E respondendo o rei, versículo 40, lembra o versículo chave? Lhe dirá: em verdade vos digo, que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, versículo 45, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizerdes a mim. Terminamos por aqui. Parte aqui, final do juízo final, né? Naquele grande dia, onde toda língua confessará e todo joelho doblará e dirá e reconhecerá que Jesus é o Senhor. Até mesmo aqueles que crucificaram ele, até mesmo aqueles que esbofetearam ele, aqueles que pregaram ele na cruz. Eles verão ele no seu reino de glória, no seu trono, em poder e grande glória, e toda língua confessará e todo joelho se doblará perante esse rei, perante esse Deus. O meu Deus, o seu Deus. E é interessante que, às vezes, tanto aquele que faz o bem, como aquele que não faz, às vezes faz sem saber o que está fazendo e qual o propósito, e por que está fazendo. Mas aqui deixa claro que, quando queremos agradar ao Senhor, agradar a Deus, ou seja, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, é quando fazermos aos pequeninos. E é interessante que frisa bem a questão pequeninos, ou seja, aquele que não consegue nos dar algo em troca. Então, na prática, o que temos feito para o nosso irmão? O que temos feito para o reino de Deus? Quando nós levamos ao evangelho, quando nós falamos desse Deus que tudo pode, quando nós lemos a palavra, quando nós tiramos do nosso tempo para abraçar, para dar uma palavra de vida, de vigor, né? Seja para quem for. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando a pessoa está ali com fome, precisando de roupa, precisando de um medicamento, de um curativo, e quando nós fazemos a estamos fazendo a Deus. Então, o que Jesus disse? Estive nu, deste-me de vestir. Estive com sede, deste de beber. Estive forasteiro, me hospedaste. Estive nas prisões, foste me ver, foste me visitar. Né? E eles, tanto aqueles que não fizeram
quando aqueles que fizeram, sem saber quando fizeram isso e quando, né? Quando você vai para Atos e tá ali o confronto de Jesus com o cavalo e com o apóstolo Paulo que estava perseguindo os cristãos. O que ele disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, mas eu não estou perseguindo o Senhor. Jesus ali se revelou para ele, apareceu ali, né? Naquela visão, com o corpo glorificado, o Deus que já tinha ascendido aos céus, o Deus que virá em grande poder e grande glória no seu trono, no final, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele estava ali diante de Saulo, e ele disse, Saulo, 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 por que me persegues? E aí Saulo responde, mas eu não estou perseguindo o Senhor. Mas estou perseguindo. Aí ele falou, quando persegues a um dos meus pequenos, a um dos meus servos, a mim me persegue. Então que a gente possamos começar a refletir mais antes de fazer algo de alguma forma. Tanto fazer o bem como fazer o mal, que possamos ser mais intencional, que possamos refletir e que possamos buscar em Deus ajuda, na palavra, porque quando começarmos a fazer tudo em oração, 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, orai em todo o tempo, ou seja, oração é falar com Deus, ora, ação. Então vamos separar aqui, ó. Ora, são, correto? E uma coisa que o Senhor tem me ensinado é fazer essa separação. Ora é conversa. Conversa com quem? Com o soberano. Eu comecei a conversar com o soberano, mas depois vem a sequência da palavra, ação. Ele vai me instruir através da palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e é divinamente inspirada pelo soberano, pelo Espírito Santo de Deus, o Deus que habita a mim e habita a você, e ela é apta para ensinar, para corrigir, para direcionar e para demonstrar a um propósito, praticar o bem. Para praticar, para estar pleno e plenamente preparado para praticar o quê? O bem. Ou seja, esse é o propósito da instrução, esse é o propósito da palavra, né? Ela é abastecer a nós para o propósito da prática do bem, da prática na íntegra, do evangelho na íntegra, não é só eu reter, eu ter, mas eu viver propósito. E propósito é o que? É quando eu deixo de fazer por mim e faço pelo próximo. E quando eu faço pelo próximo, a retribuição vem do céu para o que eu estou fazendo. Então, oração é hora, eu converso e eu pratico, né? Ação. Então, ação que é igual prática. A prática para o cristão do bem. Podemos resumir assim. De mim mesmo, de você mesmo, não sabemos fazer o bem. Não temos condições de fazer o bem. Não estamos preparados. Então, tudo de bom que há em mim e que há em você é o Senhor que tem plantado, né? 1 João 4,19 diz o quê? Que porque Ele me amou primeiro. Quem te amou primeiro? O próprio Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito. Então, Ele nos amou primeiro, e esse amor plantado, enraizado, que vai fluir a boa obra, que vai fluir algo de bom, que vai reverberar na eternidade, no grande dia do juízo final. O que é que o rei fará? Me viste nu, me deste de comer, me deste de vestir. Me viste com fome, me deste de comer. Me viste com sede, me deste de beber. Estava doente e me curaste. Quando nós fizemos isso? Quando fizermos a um dos pequenos.
O que é um dos pequenos? Ou seja, fazer sem olhar a quem, com a direita que a esquerda não veja, sem esperar retribuição, sem esperar glória, sem esperar holofotes. É fazer, é fazer. Isso é o trabalho do ide. Ide por campos e valados e falai do meu amor. Falai do que eu tenho feito na sua vida. Porque a salvação, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui nós estamos nesse livro do Paul Arsten, falando das boas novas de salvação do Evangelho de Cristo. E hoje a palavra é essa. Mateus 25, e é vigiar, é orar sem cessar, de forma proposital ir à palavra, buscar instrução, buscar conhecimento, buscar entendimento e pedir direção e agir, caminhar, fazer. Porque, diz o Senhor Jesus, os campos são muito grandes, mas são poucos os obreiros, são poucos aqueles que querem trabalhar. Porque ser líder dentro de igreja, ser adorador dentro de igreja, ser pastor dentro de igreja, ser presbítero, ser algo, né, com cargo aí dentro de igreja, dentro das quatro paredes, onde que as pessoas já estão indo ali para receber algo, ainda que seja querer receber bênçãos materiais, mas as pessoas estão indo, é fácil. Ou não é tão difícil. Mas lá fora, lá onde o campo, onde tem a necessidade, onde tem alguém com dor, precisando do alívio, da cura, da libertação, onde tem alguém com fome, precisando de comer. Porque hoje até dentro das igrejas tem as necessidades, mas não acode. É sempre querendo melhorar o patrimônio da igreja, do prédio em si, não que não seja bom, mas não questiona se tem uma necessidade física, financeira, uma conta de água, de luz que não consegue pagar, aquele cristão que está ali naquela dificuldade, né? Onde os irmãos, porque a igreja primitiva era exatamente isto, eles no partir do pão e na união eram muito unidos, vendiam-se propriedades para ajudar na obra, para ajudar aqueles que tinham necessidade. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro cristão, verdadeiro cristianismo, aquele que tem Cristo dentro de si, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Ele não vai ficar buscando riquezas para reter, para ele próprio, mas ele vai viver, ele vai ter isso e viver em propósito, como Jó, como Abraão, como os ricos dentro da Sagrada Escritura e que viviam este propósito de poder estar abençoando. É claro que é melhor ter do que pedir emprestado. Você vai ter para poder emprestar, mas não vai pedir. Essa é a promessa e a palavra para esse dia de hoje. E é profético isso, no nome de Jesus. Mas é para viver propósito. É para arregaçar as mangas e a luta e a batalha, porque o campo é muito grande. Mas poucos são aqueles que querem trabalhar. Poucos são aqueles que querem fazer acontecer. E não é fazer acontecer para mim, para minha glória, porque quem somos? Nós não temos direito de glória, não temos direito, ou seja, a graça é imerecida, o favor imerecido, as misericórdias duradouras que tem nos alcançado. O Senhor que quis se entregar por nós e que quis se sacrificar, abrindo a porta da salvação. E é para viver isso já na íntegra, já aqui. Esse é o chamado para nós hoje, nesse dia. E que nós possamos dizer, eis-me aqui, usa-me segundo o seu querer, segundo a tua vontade, que ache eu graças aos teus olhos. Só me capacite, só me dê força, me dê entendimento, sabedoria, discernimento e a tua unção, a tua graça. Eu fico maravilhado como o Senhor tem dado experiência para nós do mover dele e as obras acontecendo, as experiências que vai nos fortalecendo de uma tal forma em Deus que nós não queremos mais voltar e que mesmo as lutas, as batalhas, as renúncias, as aflições que a própria palavra
mencionou e que os nossos irmãos do antepassado sofreram e que até hoje ainda existe, mas essas experiências que temos em Deus. Porque quando vemos Deus, é quando acudimos a alguém com necessidade. É quando o Senhor nos usa para acudir a alguém, seja em palavras, seja em ações, seja nos doando de alguma forma. E é nisso que nós vemos Deus, é nisso que nós sentimos Deus, é nisso que nosso coração ferve, o Espírito Santo nos abraça e nos dá a força, o vigor para que possamos servir. Porque ser servo, quem é Jesus? O nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor absoluto, o que temos que fazer? E o que somos? Somos servos. E servos é na condição de servir, de fazer algo. Então que esse chamado eu possa aceitar, eu possa, eu dizer, poxa, estou aqui, pode me usar, pode, né? E é isso que o Senhor tem nos chamado. E que fica esse recado para você, para mim, e que nós possamos entender que quando fazemos para um dos pequeninos que o Senhor, né? Porque diz a palavra que na casa do luto há muito mais glória, há muito mais a se aprender do que na casa onde há banquetes, há festas. Porque onde há banquete, há festa, onde há fartura, você acha que não precisa de Deus. Você acha que tem tudo, você acha que a sua condição vai comprar qualquer que seja a situação. É uma doce ilusão, porém essa é a verdade nossa, humana. Mas na casa do luto, onde você vê que terminou ali para aquele que foi, é onde você chora com os que choram, e é onde você começa a refletir, pois o caminho meu e seu é este. Cada dia que estamos vivendo é uma dádiva, é uma glória, é uma alegria. Cada aniversário, e eu amo comemorar aniversário. Mas cada dia que que eu estou vivo, é um dia a menos que eu vou viver. Então que nós possamos refletir, e que nós possamos entender, e de forma a agradecer. Nós agradeçamos porque hoje estamos vivos. Porque hoje é o dia perfeito de fazer o bem. Hoje é o dia perfeito de adorar. Hoje é o dia perfeito de agradecer. Hoje é o dia perfeito de olhar para todas as oportunidades e abraçar. E falar, Senhor, só me acompanha. Pois se estiveres comigo, se a tua presença não faltar, eu irei. Se tocares em mim com brasas vivas do altar e me capacitar, eu irei. E que seja feito segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.